Esse livro vai fazer você perceber que você passou a sua vida inteira sendo feito de trouxa. Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Luz na Leitura, este canal onde eu compartilho todo o meu amor pela leitura. E no vídeo de hoje, que na verdade é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que terão aqui no canal, eu quero conversar com vocês sobre a introdução e o primeiro capítulo de As Armas da Persuasão. Esse livro que é tão hypado no meio do marketing digital, mas que eu digo para você, sem sombra de dúvidas, ele tem lições que você pode aplicar em diversas áreas da sua vida. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o final. A introdução desse livro começa com o Robert. Gente, eu não sei falar o nome dele corretamente. Desculpem-me se eu pronunciar errado. Mas eu leio, meu cérebro entende, Robert B. Cialdini. E a introdução começa com o autor fazendo uma observação sobre o momento em que ele percebeu o quão influenciável ele era e como que certos pedidos feitos de uma maneira específica tinham poder de fazer com que ele concedesse positivamente aos pedidos que lhe estavam sendo feitos com maior facilidade. E ele resolveu que ele iria investigar o que faz uma pessoa dizer sim para algo que está sendo pedido a ela. E após anos de pesquisa, estudos, de ele e a equipe deles trabalharem infiltrados em empresas, lugares, situações, ele reuniu alguns gatilhos mentais. Eu vou pegar minha colinha aqui para poder ler, porque eu anotei porque, né, gente, a mente falha. E ele reuniu os seguintes gatilhos: reciprocidade, afeição, unidade, aprovação social, autoridade, consistência e escassez. Você gosta desse tipo de vídeo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Desses livros que fazem a sua cabeça simplesmente explodirem com novas descobertas? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para você receber os novos vídeos dessa série que em breve vão sair. Todos os capítulos desse livro são muito substanciais. Não sei se substanciais seria a palavra, mas eles têm muito conteúdo. Então, o livro ele tem um total de 9 capítulos. Só que não são 9 capítulos curtinhos. Logo vocês podem ver pelo calhamaço que esse livro é. E assim, são 600 páginas, mas boa parte são parte de referências. Eu até coloquei um post-it aqui, roxinho no final, aonde são, na verdade, laranja, né, aqui em cima. Toda essa parte aqui de trás é a parte de referências bibliográficas, mas todo o restante é, de fato, o conteúdo que o autor traz para defender as ideias dele, as conclusões dele em relação às armas da persuasão. São capítulos muito longos. Não é um livro que você vai pegar para ler rapidamente, que você vai pegar para poder ler num clique, não. Você tem que estar disposto a, de fato, estudar, a mergulhar e ler com muita calma cada uma das descobertas feitas aqui nesse livro, principalmente a nós, porque uma coisa que o autor fala na introdução do livro é que existe muita coisa, muita pesquisa, muita informação que fica só no âmbito acadêmico. E ele escreveu esse livro com o intuito de que pessoas comuns, como eu e você, possam aprender algo que geralmente não sai de dentro das universidades. E no capítulo 1, tem alguns pontos aqui que eu reuni, na verdade 3 pontos que me chamaram mais atenção para conversar com vocês, porque sério, gente, é muita coisa. Se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar o resto da vida aqui e esse vídeo nunca vai terminar. E o primeiro ponto do capítulo 1 que eu quero falar com vocês, que eu quero ressaltar aqui, é algo que foi classificado pelo autor como click-hot. Mas o que é um click-hot? É algo que nós, seres humanos e os animais, temos em comum. Calma que eu vou explicar para vocês esse rolê. Click-hot são respostas automáticas de comportamento que nós damos em determinadas situações que são gatilhos mentais. É uma ferramenta que o nosso cérebro usa
para tomada de decisão rápida, quando você está numa situação que você precisa fazer um julgamento rápido, e muitas vezes, na verdade, você nem faz um julgamento, você simplesmente vai no automático e ele pode ser muito perigoso, porque o ClickHoid pode te colocar em situações complicadíssimas. É praticamente uma forma de você tomar decisões inconscientemente através de coisas que você já tem construído na sua mente ao longo do tempo. Você quer um exemplo de ClickHoid? Quando você está em um evento, em algum lugar, e aí uma pessoa começa a bater palmas. Coisa simples, uma única pessoa começa a bater palmas. Você está num evento, seja num show, seja numa palestra, e uma pessoa puxa uma salva de palmas. O que acontece? É automático. Todo mundo começa a bater palmas junto. E esse exemplo que eu estou citando para vocês é algo que eu vou falar mais para frente, quando eu chegar no capítulo da aprovação social, que é um gatilho. Então, através do gatilho da aprovação social, a pessoa tem um ClickHoid, é um botãozinho que é apertado no cérebro dela e involuntariamente, às vezes nem sabendo porque, ela começa a bater palmas junto com toda a multidão. Então, ao longo da nossa vida, na verdade, ao longo do nosso dia a dia, todos os dias, nós somos expostos a situações nas quais nós temos que tomar decisões rápidas e automáticas. O nosso cérebro vai automaticamente tomando certas decisões e a gente simplesmente vai e não reflete, vai seguindo o fluxo ali, e quando você assusta, às vezes você já está envolvido em situações até mesmo embaraçosas, pelo fato desse ClickHoid gerar em você uma ação irrefletida. O segundo ponto muito interessante é heurística de julgamento. A heurística de julgamento são atalhos mentais que nós usamos para fazer julgamentos rápidos em situações de pressão. Calma que não é a mesma coisa que o ClickHoid. A heurística de julgamento são conceitos que nós temos construído na nossa mente desde quando a gente é pequenininho. Quer um exemplo disso? Caro é igual a bom, barato é igual a ruim. Isso também está ligado ao princípio do contraste, mas vai dar para poder explicar a heurística de julgamento com esse exemplo. Vamos lá. A gente tem, desde sempre, a ideia de que algo que é caro significa que é de boa qualidade. Então, sem de fato avaliar a qualidade daquele produto, às vezes algo é num valor que nem condiz verdadeiramente com aquele produto, a pessoa olha para o preço e fala, não, mas esse daqui é mais caro, isso significa que deve ser melhor, a qualidade deve ser maior. Isso é uma heurística de julgamento, é algo que nós já temos enraizado em nós e a gente nem se dá conta de quando. Desde quando a gente é pequenininho já tem essa ideia de que o cara é melhor do que aquilo que é mais barato. E nem sempre isso vai acontecer, existem casos e casos e casos. Mas é só para vocês poderem entender melhor que a heurística de julgamento são atalhos mentais que o nosso cérebro ali ele vai usando ao longo do dia para que a gente faça essas tomadas de decisões rápidas que levam, o ClickHoid que tá ligado ao ClickHoid e que nos leva a ações impensadas. E o último ponto que eu quero conversar com vocês aqui é o princípio do contraste, que consiste em você colocar algo que aparenta ser melhor ao lado de algo que aparenta ser pior do que aquilo que você está dizendo que é melhor. É você colocar algo que aparenta ser bom ao lado de algo que aparenta ser ruim. E assim você usa o contraste entre essas duas coisas para convencer a pessoa de que aquilo que você diz que aparenta ser melhor, que é melhor de fato. O autor, ele traz aqui uma carta que ele recebeu de uma leitora com uma história até bem cômica, bem engraçada, onde uma aluna dele mandou, na verdade uma leitora dele, mandou uma carta aos pais, onde ela conta uma história muito triste. Ela conta uma história onde a vida dela tinha virado de pernas pro ar, que estava dando tudo errado, tudo estava indo
contra ela. E quando ela vai chegando no final da carta, ela fala assim: isso tudo seria muito ruim se fosse verdade, mas eu tirei apenas uma nota ruim numa prova. Então o que ela fez com isso? Ela colocou uma história onde ela, a personagem principal, estava numa situação tão ruim, que a nota ruim da prova dela, uma nota ruim numa prova, não era nada perto da quantidade de tragédias que poderiam acontecer com a vida dela. E assim ela reduziu o impacto que a notícia de uma nota muito ruim numa prova geraria nos seus pais, porque aí ela mudou a visão deles e ela plantou uma sementinha na cabeça deles de que, olha, perto de X acontecimento, perto de tal coisa, isso não é nada, é só uma nota ruim, é algo que pode ser contornado. Então ela pegou uma situação que estava contra ela, inverteu e deixou uma situação mais favorável a ela. Um outro exemplo que o autor cita aqui no livro sobre o princípio do contraste é o que é usado em lojas, por exemplo, de roupa, onde os vendedores são orientados a mostrar algo mais caro primeiro para o cliente, não só porque eles querem empurrar algo mais caro para o cliente, mas porque depois, quando o cliente quiser ver mais algum outro produto, nada vai parecer tão caro como o primeiro produto oferecido para ele. Então, por exemplo, eu chego numa loja e eu peço ao vendedor para ver um fogão. E o vendedor vai me mostrar primeiro o fogão mais caro que ele tem na loja. Eu vou dizer para ele que não é aquilo que eu quero. Ele vai pegar e vai me mostrar um que não é tão mais barato do que o primeiro que me foi mostrado. Porém, ele é um pouco mais barato. E ali eu já vou ter a impressão de que eu estarei tendo vantagem pagando um valor menor, quando na verdade eu vou estar pagando o preço justo por aquele produto. Supostamente o preço justo, tá, gente? Isso aqui é só uma historinha para vocês poderem entender o princípio do contraste. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com aquele amigo que adora descobrir esse tipo de curiosidade, que adora aprender, que adora ler. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que haverão aqui no canal e que ficarão todos salvos na playlist Armas da Persuasão. Um beijão e até a próxima!